Você correndo desesperadamente numa savana de campo aberto, sem a menor chance de conseguir se proteger. Atrás de você, uma fera de mais ou menos 250 quilos e quase 2 metros de comprimento. 3 dicas infalíveis baseadas no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para te ajudar na hora de fazer o seu orçamento, especialmente se você tem família. Eu nunca imaginei como um livro como esse me ajudaria tanto a compreender que você querer ser próspero está diretamente ligado também à maneira como você se relaciona com as pessoas. Não adianta tentar ser feliz ou viver numa caverna. Não funciona, porque nós fomos projetados para viver em sociedade. E essa sociedade, logicamente, precisa de dinheiro para ter relações. Para tudo que você vai fazer, você precisa negociar de alguma maneira. E a moeda de troca geralmente termina em dinheiro. Pensando nisso, eu separei 3 dicas quase que infalíveis, extraídas desse livro aqui, Como Fazer Amigos ou Influenciar Pessoas, para que você possa lidar melhor com as pessoas que estão à sua volta, seja no trabalho, seja na sua família, seja com seus amigos. Para você que já conhece o meu trabalho de cara, antes mesmo de assistir o resto do vídeo, já aperta nesse botão aí de joinha e também, se você não tiver inscrito, inscreva-se no meu canal, porque uma vez por mês eu estou soltando um vídeo sobre educação financeira e investimentos. É muito mais fácil tratar bem as pessoas quando o seu orçamento familiar não parece um leão faminto querendo te devorar. Você consegue imaginar essa cena? Você correndo desesperadamente numa savana de campo aberto, sem a menor chance de conseguir se proteger. Atrás de você, uma fera de mais ou menos 250 quilos e quase 2 metros de comprimento, com garras e dentes afiados, ansiosa para devorar a sua carne. Não dá tempo de você querer influenciar as pessoas para te ajudar, ao mesmo tempo que você é a presa de uma fera louca para conseguir devorar você. E é exatamente assim quanto o seu orçamento familiar ou doméstico não está organizado. Por isso, meu caro espectador, não se iluda. Trate de transformar o seu financeiro num gatinho dócil e domesticado. Tudo isso para que você tenha algum tempo de utilizar e colocar em prática as estratégias que eu vou te ensinar nesse vídeo a partir de agora. Por experiência própria, minha vida começou a fluir muito melhor depois que eu li esse livro aqui, de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você pode até ter dinheiro, mas se não souber lidar com as pessoas à sua volta, principalmente aquelas na sua família, você vai ser uma pessoa extremamente vazia com a conta bancária cheia de dinheiro. E se você está na mesma jornada que eu para conseguir viver de renda passiva, é óbvio que é necessário muita inteligência emocional para conseguir mostrar para as pessoas que o seu propósito faz sentido. E aí que entra a necessidade de aprender a mostrar ou convencer para as pessoas que você ama. Eu estou falando do seu namorado, do seu marido, dos seus pais, dos seus filhos, da sua sogra, das pessoas que fazem parte do seu cotidiano na sua família, a entenderem o que você está fazendo. E se eles não entenderem, que pelo menos te respeitem. Então anota aí o que você vai aprender, ou pelo menos entender nesse vídeo. Eu vou te mostrar 3 princípios ou 3 orientações muito importantes para você conseguir convencer alguém. A primeira delas é como você pode fazer com que as pessoas gostem de você. Como fazer com que elas pensem do seu jeito e, por fim, como mudar as pessoas sem ofendê-las. Lembrando que nada do que vai ser dito aqui, principalmente se você ler o livro inteiro, é a partir de uma obrigação ou de algum tipo de pressão sobre o outro. São táticas onde, com o tempo, talvez você consiga trazer essas pessoas para o seu lado. Mas nada de fórmulas mágicas, beleza? Esses 3 fatores serão suficientes para conseguir fazer com que as pessoas que estão ao seu lado fiquem alinhadas com seus objetivos financeiros e te ajudem a alcançá-los. Bom, o primeiro desafio é entender como que faz para alguém gostar de você, principalmente numa época em que a atenção é a maior moeda do século. As pessoas vivem viciadas no telefone, na atenção que é geralmente dopaminérgica. Cada segundo elas estão mudando de opinião, de atenção, de foco. E isso é um desafio maior, acredito eu, do que antigamente. Que o seu único concorrente talvez fosse só a televisão. Primeiro ponto é você entender de uma vez por todas, pode até parecer egoísmo o que eu vou te falar agora, mas não é. Mas as pessoas não estão nem um pouco interessadas em você. Quando você tira uma selfie, seja em família ou com os amigos, na hora de olhar essa foto, para qual pessoa você procura em primeiro lugar?
certamente você vai olhar se você, em primeiro lugar, saiu bem na foto. Depois você presta atenção nas outras pessoas. É um instinto natural se preocupar primeiro com a gente, depois com os outros. Uma pesquisa revelou que em 500 conversas telefônicas, a palavra eu foi mencionada 3.990 vezes. No fundo, todos nós queremos ser a estrela do nosso próprio filme chamado Minha Vida. Sabendo disso, como então você pode utilizar esse fato a seu favor? Seja menos interesseiro e mais interessado. Se você deseja que as pessoas gostem de você, não diga a elas, não de primeira, o que é importante para você. Antes, torne-se verdadeiramente interessado no próximo. Respeite o ponto de vista do outro e demonstre em ações que as coisas que essa pessoa acredita são importantes para você. Dessa forma, não imediatamente, mas com o tempo, você vai ganhar um aliado para te ajudar nos seus objetivos. Uma das coisas mais profundas na natureza do ser humano é o desejo de ser apreciado, de ser amado, de se sentir importante. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe, assistindo esse vídeo, que eu amo educação financeira. E eu gosto de falar sobre esse assunto, principalmente quando as coisas que eu falo ajudam a mudar a vida de outras pessoas. Bom, sabendo disso, como que você poderia me fazer sentir importante ou então, de alguma forma mais simples, conquistar a minha atenção? A simples pergunta, por exemplo, Dimitri, como que você acha que a educação financeira na sua vida pode ajudar a vida de outras pessoas? Nossa, eu ficaria horas conversando com você sobre esse assunto. E aí você teria minha atenção, por exemplo. Ou vou te dar uma outra dica. Experimenta fazer um comentário aqui para você ver se eu não respondo. A partir desse princípio, eu dou importância à sua ação e te respondo, considerando você como uma pessoa diferente das outras. Se a pessoa que você quer que te apoie ou te ajude se sentir importante pelo seu ponto de vista, ela vai gostar de você naturalmente e vai te ajudar. Fazer alguém se sentir genuinamente valorizado é uma das maneiras mais eficientes de conseguir converter alguém para o seu time. O próximo passo é você conseguir entender a maneira correta de como fazer alguém pensar do mesmo jeito que você. Primeiro ponto que você tem que entender é que você não pode mudar a opinião de alguém sem que essa pessoa deseje que isso aconteça. Então, frases como você está errado, você não está certo, o que você está falando é errado, é bobeira, devem ser evitadas em todos os sentidos. Eu posso até dizer que esse é o caminho mais curto para você ganhar um inimigo que você nem vai perceber que virou seu inimigo. Ainda mais quando o assunto é isso daqui, ó, é dinheiro. Eu posso chutar aqui que a cada 10 discussões, 9 terminam com cada um tendo mais certeza do que estava defendendo e não com cada um se convencendo que aquilo que o outro estava defendendo era o certo. Por isso, se você quer fazer com que alguém pense do seu jeito, um princípio muito importante que você pode colocar em prática é se convencer de que você não pode vencer uma discussão. E mesmo que você ganhe o debate, ou seja, mesmo que você ganhe aquela batalha, pode ter certeza que você perdeu a guerra, porque no máximo você conseguiu provavelmente um falso convencido. Sabe aquela opinião que a pessoa fala supérflua, por alto, como assim, você tem razão. Só para encerrar a discussão, não ter mais o que falar com você? Exatamente isso que acontece na maioria das vezes. Imagina, por exemplo, que você quer convencer a sua esposa a economizar pelos próximos 10 anos para viver de renda. Contudo, porém, entretanto, todavia, sua esposa tem um sonho, um desejo desde criança de fazer um tour, uma Eurotrip, uma viagem inesquecível por toda a Europa. Depois de muitas insistências, discussões, você consegue fazer com que ela fique do seu lado. Ou seja, você acaba fazendo com que ela concorde em te ajudar para economizar, para viver de renda nos próximos 10 anos. E aí fica uma pergunta que eu acho que vale a reflexão. Será que ela realmente mudou de ideia ou ela só se calou para concordar com você e não continuar discutindo? Eu acho que vale muito a pena pensar sobre isso. Bom, Dimitri, mas se você está me dizendo que é impossível conseguir vencer uma discussão, o que eu poderia fazer para conseguir mudar o jeito de alguém pensar? O primeiro passo é você acolher a divergência. Como eu falei lá no início, não sai dizendo que a pessoa está errada, que as coisas que ela está tirando não tem fundamento nenhum. Acolhe. Dê aquilo como algo sendo válido. A outra pessoa pensa diferente de você. E daí? Faz parte da vida. Ninguém é obrigado a pensar igual a você. O segundo passo é você não acreditar na sua primeira reação. Geralmente, a nossa primeira reação é o pior que há em nós, e não o melhor.
O terceiro passo é você controlar os impulsos. Ou seja, nada de agir precipitadamente, colocando a sua opinião sobre a conversa da outra pessoa. O quarto passo talvez seja o mais fácil, mas o mais complicado de fazer, que é deixe que a outra pessoa termine de falar, deixe que ela complete os argumentos e os raciocínios que ela trouxe para você até o final. Ou seja, não interrompa ela. O quinto passo é, ao invés de procurar áreas de discordância, é você buscar áreas em comum. De tudo que ela falou, tem alguma coisa que vocês dois concordam juntos? Destaque esses pontos. O sexto passo é você prometer que vai refletir sobre o que ela falou e, principalmente, estudar sobre os argumentos que ela trouxe a você. Ainda que você tenha certeza de que ela está errada, inclusive, pode ser que a outra pessoa esteja certa e você seja a pessoa errada. O sétimo passo é você agradecer sinceramente por ela ter tido coragem de expor a opinião dela para você, ou seja, ela colocou uma fragilidade para fora. E se ela fez isso é porque de alguma maneira ela confia em você e de alguma forma ela quer contribuir para te ajudar. E por fim, não dá uma resposta imediata. Faz o seguinte: marca um novo dia, um novo momento, mais relaxado, quando a poeira já baixou, com um bom café, um bom lanche, para vocês voltarem a conversar sobre o assunto que gerou uma discussão lá no início. Assim você consegue dar tempo para você fazer o que disse que prometeu que faria, de repensar ou pensar melhor sobre o assunto, e a outra pessoa também tem tempo de refletir sobre tudo que ela falou. Com tudo isso colocado em prática, você vai perceber que a melhor maneira de fazer com que alguém mude de opinião é evitando a discussão, evitando a briga. Não fugindo dela, mas conseguindo dar uma volta para que você consiga colocar em prática a união de pontos. Agora, a terceira dica financeira sobre orçamento familiar que eu estou te trazendo baseada nesse livro, talvez seja a mais desafiadora que eu tenha extraído aqui, que é como mudar alguém para te ajudar no seu orçamento familiar, no orçamento familiar da sua família. Eu vou te falar que talvez seja mais fácil mover uma montanha do que conseguir fazer alguém mudar. Mas existem algumas estratégias que eu já coloco em prática e a partir de agora você também pode colocar em prática para conseguir, de alguma maneira, ajudar essa pessoa a fazer uma reflexão e até mesmo mudar. Primeiro ponto é você entender que se você quer mudar alguém, é claro que você não vai conseguir fazer isso como um general dizendo o que ela tem que fazer. Quem é nessa vida que gosta de receber ordens? Mas você pode fazer perguntas. Digamos que você tem uma meta financeira para atingir R$100 mil até o final do ano. Você tem certeza que chegaria lá muito mais rápido com a ajuda da sua esposa, do seu filho, da sua família. Em vez de impor a meta como se fosse um tirano, um ditador, você poderia perguntar: esposa, família, eu gostaria de conseguir R$100 mil até o final do ano. Como que vocês acreditam que a gente juntos poderia atingir esse objetivo? As perguntas abrem possibilidades e faz com que a outra parte ou as outras pessoas se sintam parte da solução. É como se você estivesse convidando eles também para se divertir com você naquela tarefa ou naquele plano. Dessa maneira, você pode até mesmo fazer com que a pessoa mude para conseguir te ajudar. E se a pessoa não mudar? Preste bem atenção. As mudanças mais profundas no ser humano não acontecem de uma hora para outra. Às vezes levam anos. Criar bons hábitos como o de poupar e investir é preciso muito esforço, disciplina e a pessoa precisa com o tempo colocar isso na mente, entendendo por si só que é muito importante fazer isso. E é por isso que nesse processo de tentar mudar o outro, nunca, em hipótese nenhuma, jamais envergonhe aquela pessoa que você está tentando ajudar a mudar. Principalmente se for em público. Lembre-se disso na próxima vez em que você estiver numa discussão e tiver a necessidade de repreender ou dizer algo que será difícil para alguém. Pisar furiosamente sobre os erros dos outros é a maneira mais fácil de você agir. É o agir por impulso. Procurar erros e falhas também é muito fácil. Difícil mesmo é parar e pensar por alguns segundos até minutos como nós gostaríamos de ser tratados caso estivéssemos na situação da outra pessoa. Mesmo que você esteja certo e a outra pessoa esteja errada, você simplesmente, quando faz isso em público ou humilha a pessoa de alguma forma, você destrói o ego dela.
Ao invés de fazer isso, é importante que você dê a ela a chance de salvar o seu próprio prestígio. Deixe que a pessoa se corrija. Eu achei muito importante trazer as dicas desse livro, pelo menos 3 delas, porque aqui existem muitas outras que te ajudariam, porque isso está diretamente ligado com o orçamento, seja se você vive sozinho ou tem uma família. Se o problema de um orçamento familiar fosse resolvido numa planilha de Excel, pode ter certeza que todo mundo estaria rico, até mesmo milionário. É só gastar menos do que ganha por 10 a 15 anos, investir tudo que você conseguiu poupar e pronto. Fácil, não acha? Nope. Até seria se não existisse a necessidade de ter que lidar com o próximo, com as emoções dos outros, até porque cada um de nós é como se fosse praticamente uma ilha, e até mesmo inexplorada. Talvez você queira estar aposentado aos 40 anos, mas a sua esposa ou namorada ou seus filhos querem visitar a Disney antes dos 30. Além dessas diferenças de sonhos e pensamentos, existem os imprevistos da vida. E aí, como que faz para lidar com todas essas emoções e essas necessidades que acontecem no dia a dia? Uma das melhores soluções está aqui, ó, aprendendo a conversar, a ponto de saber fazer amigos e influenciar pessoas. É por isso, meu caro espectador, que depois de colocar diariamente, não é algo fácil, mas depois de colocar diariamente os princípios que estão nesse livro, eu posso dizer que a minha vida financeira ficou muito, mas muito mais próspera. Me diz aí o que você acha de pelo menos tentar colocar em prática essas 3 dicas. Se você gostou ou teve algum resultado positivo, depois volta aqui nesse vídeo para poder comentar. Enquanto você vai tentando fazer isso, eu te deixo um lembrete. Nunca, em hipótese nenhuma, deixe de investir todos os meses, tudo bem? Assim você consegue cuidar do seu emocional relacionado com as outras pessoas, sem deixar também de construir patrimônio. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu te desejo uma excelente jornada de investimento, sempre cativando as pessoas que estão ao seu lado. Até a próxima, investidor!